O capítulo 14, o último do livro de Tobias, diz que Tobit, antes de morrer, deu umas últimas recomendações a seu filho. Dessa vez as recomendações são um pouco diferentes do que em outros pronunciamentos de Tobit no livro. Ele retoma, sim, algumas das orientações de antes, principalmente que se deve servir a Deus, praticar boas obras, especialmente a esmola, e bendizer o nome de Deus em todo o tempo. Mas o centro dessas últimas recomendações de Tobit está em pedir que o filho Tobias saia de Nínive assim que possível, porque, Tobit diz, a cidade será destruída conforme tinha sido anunciada pelo profeta Naum. Ele diz, Tobit, para o filho: eu creio na palavra de Deus proferida por Naum. De fato, o livro de Naum, entre várias coisas que o profeta diz, falando da cidade de Nínive, diz: ai da cidade sanguinária, toda cheia de mentira e de rapina, que de suas presas não se sacia. E o profeta anuncia que essa cidade será destruída. Então Tobit diz para Tobias que acredita nessa palavra, diz com muita convicção: tudo se realizará e nada será suprimido dessas palavras, mas tudo acontecerá nos tempos devidos. E então, Tobit, nessas recomendações, fala de queda de reino, de volta para Jerusalém, de reconstrução do templo, de nova queda. Ele anuncia uma série de coisas que viriam a acontecer. Vamos lembrar que o livro conta essa história de Tobit como se ela tivesse se passado no tempo da deportação para a Síria. Mas o livro de Tobias foi escrito uns 200 anos antes de Cristo. Então, quando ele foi escrito, essas coisas que Tobit diz já tinham acontecido. O autor do livro já sabe dessas coisas. Nesse último discurso de Tobit, o que ele faz é reafirmar que aquilo que é dito por Deus não volta atrás. O livro do Deuteronômio coloca 2 critérios para se distinguir o verdadeiro profeta. Sempre surge quem aparece dizendo que está falando em nome de Deus, que anuncia algo de Deus, uma revelação ou qualquer coisa assim. E como saber se essa pessoa realmente diz algo anunciado por Deus ou se é um falso profeta? O livro do Deuteronômio coloca, então, 2 critérios. Primeiro critério: o verdadeiro profeta é fiel à doutrina. Ele não anuncia coisas diferentes da doutrina, diferente daquilo que a fé ensina. E o segundo critério, esse, no capítulo 18, versículo 21. A palavra de Deus se realiza. Se o profeta diz uma palavra que não se cumpre, essa palavra não foi dita por Deus. Deus não diz uma coisa e depois volta atrás. Esse é um critério de certeza reafirmado por Tobit, quando ele fala então para o seu filho Tobias: saia de Nínive, porque o que o profeta disse vai acontecer. O que o profeta diz não é uma adivinhação do futuro. Não é que Naum adivinhou fatos concretos, momentos certos do futuro, mas à luz da palavra de Deus, à luz da fé, ele interpreta a realidade e fala em nome de Deus. Vamos fazer uma comparação. Em 1975, os bispos do Brasil fizeram um documento 3 da CNBB, fazendo um alerta que naquele momento estavam querendo aprovar no Brasil o divórcio. E os bispos fazem um alerta dizendo: olha, a aprovação do divórcio terá tais e tais consequências. Se a gente lê esse documento lá de 1975, a gente reconhece com muita facilidade problemas muito graves, muito sérios que a nossa sociedade enfrenta hoje. Então, os bispos lá em 75 adivinharam o que ia acontecer no futuro? Não. À luz da fé, fidelidade à doutrina. Então, à luz da fé, compreendendo o que é a família, a importância da família na sociedade, o relacionamento marido-mulher, eles percebem que destruir a família tem consequências e dizem quais são essas consequências. É isso que Naum havia dito. Vamos voltar lá na palavra dele. Ai da cidade sanguinária, cheia de mentira e rapina. Ou seja, uma cidade que se constrói, que se baseia nesse tipo de coisa, não pode ir longe. É isso que o profeta disse. Então ele não adivinha fato, ele está vendo a situação e observa, à luz da palavra de Deus,
Ele diz: uma cidade construída com base nesses fundamentos não tem como prosperar, ela vai terminar caindo. Depois o livro vai terminar então dizendo que Tobias observou a palavra do pai. Depois de o pai ter morrido, ele ainda cuidou da mãe. Depois que sepultou a mãe, cuidou da velhice dos sogros. Né? Olha só como ele cumpre aquilo que o livro tinha dito antes: o cuidado com os pais, o cuidado com os sogros. E no finzinho o livro vai dizer que Tobias viu e ouviu falar da destruição de Nínive, mostrando então aquilo que o profeta tinha dito, de acordo com o que o pai de Tobias lhe recomenda, realmente se concretiza, se realiza. E o livro termina dizendo que Tobias se alegrou com a destruição de Nínive. Pode parecer meio estranho, né? Como assim alegrar-se com a destruição de alguém, a destruição de uma cidade? Mas o que está colocado aqui é o que a gente vê também no Salmo 148, entre outras passagens da Escritura. Né? Deus cumpre, Deus é fiel à sua palavra, de que aqueles que lhe são fiéis, aqueles que seguem a palavra de Deus, serão recompensados, mas os que se afastam, que são injustos, estes não têm futuro.